Olá, passando por aqui para deixar mais uma reflexão. Dessa vez nós daremos uma continuação ao que nós víamos fazendo durante essa semana, mas hoje nós vamos mudar um pouquinho o rumo da história, por assim dizer. Nós estávamos falando sobre algumas mulheres da Bíblia e hoje nós estaremos comentando sobre 2 homens da Bíblia. E nós veremos ao final a importância de cada um deles e as diferenças. E essa meditação, essa reflexão, ou meio que um estudo, nós estaremos falando sobre as diferenças entre o rei Saul e o rei Davi. E ao final nós poderemos então tirar as nossas conclusões. Por que o rei Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus? Davi era um homem como nós, sujeito às falhas, sujeito a pecados, como nós podemos analisar e perceber isso na Bíblia, até mesmo no Salmo de número 51, quando ele fala sobre o pecado que ele cometeu contra Deus. Mas mesmo Davi cometendo tantos pecados, por assim dizer, ou ter deslizado tanto na questão moral, ele até hoje nos deixa referências. Ele foi um homem inspirado por Deus, a maioria dos salmos são da autoria dele, e deixou um grande legado de fé, de adorador a Deus, apesar dos seus delitos, apesar das suas transgressões e apesar das suas falhas apontadas não só pelos homens, mas pelo próprio Deus. Então vamos lá ver um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre a vida desses 2 homens. Primeiro nós vamos falar sobre o rei Saul. Em que contexto da história Saul foi levantado a rei de Israel? E Saul ele surge no cenário de Israel após um longo período onde o povo de Israel estava sendo governado pelos juízes. E em 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 1, diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. Aí ele vai falar o nome dos juízes, e no versículo 3 ele continua dizendo assim: Porém seus filhos não andaram perante os caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e os teus filhos não andam segundo os teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disserem, pois não te tem rejeitado a mim, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então, o primeiro detalhe que a gente vê aqui sobre essa referência ao rei Saul é que ele foi fruto de um descontentamento do povo de Israel com relação a quem dominava sobre eles. E nós sabemos que Samuel era o sacerdote que dava orientações ao rei Saul. E Samuel havia tido um domínio sobre o povo, trazendo as revelações da parte de Deus. Foi um homem temente, foi um homem fiel, e ele, já estando velho, resolveu constituir, passar o governo, passar a liderança para os seus filhos.
Mas a Bíblia fala aqui que os filhos de Samuel também não andaram em conformidade com a vontade de Deus. E Samuel, então, como sacerdote, como alguém que intercede pelo povo a Deus, vai diante do Senhor e pergunta para ele o que ele deveria fazer. Então Deus responde para Samuel: faz o que o povo está te pedindo, eles querem um rei? Assim então você faça. Porque o povo de Israel, eles estavam olhando os costumes das nações que estavam ao seu redor. E eles já não estavam mais contentes com o tipo de governo sobre eles. E, na verdade, como disse aqui o próprio Deus falando para Samuel, o povo não rejeitou a Samuel, mas o povo rejeitou a Deus. Eu acho interessante que ainda hoje, homens e mulheres levantados por Deus na terra como profetas e profetisas, tenham essa mesma rejeição. E nós já vemos, nesse tempo aqui de Samuel, Saul, já havia uma rejeição. Então eu creio que os próprios filhos do profeta, eles não queriam ouvir a palavra de Deus. Aqui diz, olha, que eles não andaram nos caminhos do Pai, se inclinaram para a avareza, tomaram presentes, com certeza de forma ilícita, e perverteram o juízo. Isso aqui também diz muito sobre nós, porque ainda hoje existem profetas que se corrompem, profetas que se vendem, profetas que se prostram diante dos deuses do nosso século. Assim foram os filhos de Samuel. Samuel, ele permaneceu firme até o fim de sua vida, mas seus filhos não. Então Deus mandou que, se daquela forma os filhos de Samuel estavam sendo rejeitados entre o povo de Israel, que Samuel ouvisse o pedido do povo e levantasse um rei. Então, pela história que nós lemos aqui, pelo acompanhamento dos textos bíblicos, nós sabemos que Saul, ele foi levantado primeiro rei de Israel após o governo dos juízes. Então, Israel quis imitar as nações vizinhas. É terrível quando nós não nos satisfazemos ou quando nós não temos prazer naquilo que Deus tem para a nossa vida e nós queremos viver aquilo que Deus tem para o outro. E eu vou dizer para você que ninguém é feliz fazendo aquilo que seria para outra pessoa fazer. Mas, na verdade, também, Saul não teve culpa nessa questão, porque o próprio povo escolheu a ele como rei. Tem um ditado que diz que o povo tem o governo que merece. E, de acordo com o governo, de acordo com a liderança, assim são os liderados desse líder, dessa pessoa. Porque quem nós lideramos acabam adquirindo nossos valores, nossa forma de pensar, nossos costumes. E é interessante na questão religiosa que tem alguns líderes que passam tanta influência para os seus liderados, para aqueles que lhes seguem, que as pessoas passam a ter a mesma entonação de voz e passam a ser parecida com seus líderes espirituais. Vem a importância aí de nós, como líderes, sabermos como tem sido a nossa liderança, que tipo de influência nós temos tido sobre o povo. E eu destaquei aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre essa pessoa do rei Saul, quais são as características do rei Saul. E a primeira característica que eu separei aqui é que ele era um homem arrogante. Se a gente ler os capítulos para frente, nós veremos que está muito claro, muito explícito na palavra de Deus a arrogância do rei Saul. Uma pessoa arrogante é do tipo que pisa em qualquer um, não importa quem seja. Ele se acha superior, ele se acha bom, o suficiente, a ponto de não precisar depender de ninguém. É o tipo de pessoa que ele a si mesmo se basta.
E hoje também nós temos alguns tipos de líderes que são assim, arrogantes, mas tal qual outros reis que foram depostos dos seus cargos, Nabucodonosor e tantos outros que a gente pode tirar de exemplo na Bíblia por causa da sua arrogância, foram tirados do trono. E além de Saul ser arrogante, ele era obcecado pelo poder e pela glória humanas. Um líder obcecado pelo poder e pela glória humana é terrível, porque ele é capaz de tudo por causa desse poder e para se manter nesse poder. Nós falamos outro dia, e existe uma frase que eu gosto muito, e que diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Talvez Saul não fosse tão conhecido antes de ter o poder nas mãos, tanto quanto foi depois, por suas atitudes, e ele demonstrou durante o tempo do seu reinado, que comparando com o reinado de Davi foi curto, ele demonstrou essa obsessão. A obsessão é algo que domina a mente da pessoa e aquilo fica de forma latente, batendo ali o tempo todo. E ele tinha essa obsessão pelo poder e pela glória humana. Outra característica de Saul é que ele agia na força do seu braço e não na força de Deus. Eu costumo dizer que nós não somos fortes. Forte é aquele que habita em nós. E quando nós dependemos da força que vem de Deus, nós vamos além daquilo que nós mesmos podemos suportar, porque nós não vamos avançando na força do nosso braço, mas na força do poder de Deus. E ai de nós se não fosse Deus na nossa vida. Nós dependemos do Senhor para tudo, desde o abrir dos olhos pela manhã até o nosso deitar, quando encerramos as atividades do dia. Então, esse rei Saul, ele não teve sabedoria, porque ele era obcecado pelo poder, e é um perigo. As pessoas que têm poder, as pessoas que têm uma posição privilegiada, geralmente elas, quando são humildes, não ficam o tempo inteiro falando eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu fiz, eu faço. Não, a pessoa humilde, ela consegue reconhecer que se ela é alguma coisa foi porque Deus permitiu que ela fosse. Se chegou a algum lugar foi porque Deus permitiu que ele chegasse, porque nós somos como os bichinhos, um sopro da boca de Deus a gente deixa de existir. Mas muitas pessoas, quando têm o poder, a influência, a capacidade de persuasão nas mãos, acabam influenciando as pessoas para o mal. E assim foi o rei Saul. Com a sua obsessão, ele só passava coisas ruins para as pessoas que eram lideradas por ele. Além disso, Saul era insubmisso às ordens dadas por Deus aos profetas. Nós vamos ver aqui em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, nós vamos ver algo relacionado a essa insubmissão de Saul. 1 Samuel 15, 22 vai dizer assim para nós: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Aí a gente fala muito, obedecer é melhor do que sacrificar, mas muitas pessoas não entendem o contexto. É porque se a gente ler um pouquinho antes, nós vamos ver a partir do versículo 10, Deus mandando Samuel repreender a Saul
e diz assim: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. O profeta, sendo muito temente a Deus, ele ficou com o coração apertado, mas ele ouviu e ele entendeu o recado que Deus tinha dado para ele ali, o que o Senhor havia dito de forma muito clara: eu me arrependo de ter posto Saul como rei. Isso veio do próprio Deus. Deus mandou que o sacerdote ungisse Samuel como rei porque o povo queria. Então, dá-nos a entender que não foi da vontade de Deus, foi da vontade do homem. Então, tudo que é feito segundo a vontade do homem, a tendência é de dar errado. Em algum ponto, em algum trecho do caminho vai dar errado. Todas as escolhas, todas as decisões tomadas pelo homem, as consequências serão terríveis. Deus, nós vemos aqui como a sua vontade permissiva, ele permitiu que o povo tivesse a Saul como rei. Mas logo aqui ele fala que ele se arrependeu. E por que o Senhor se arrependeu de ter colocado a Saul como rei? Pela sua insubmissão aos profetas. Quem eram os profetas no Velho Testamento? Eram pessoas específicas, levantadas com um chamado específico, para dar a direção ao rei, para dar a direção ao povo de Deus. E fica muito claro aqui que Saul não tinha muita intimidade com Samuel. E por ele não ter essa intimidade com o profeta, ele não conseguia aceitar, por causa do seu orgulho, da sua prepotência, ele não aceitava com certeza que Samuel, sendo já velho, desse uma ordem a ele como rei. Eu creio que na cabeça de Saul, o profeta Samuel deveria estar submisso às suas ordens como rei, mas as coisas do reino de Deus são opostas às coisas dos homens aqui da terra, do reino da terra. Então, no reino espiritual, o reino terrestre, ele tem que ser comandado pelo reino espiritual. No caso, a direção vinha de Deus, através do profeta Samuel, para o rei, e o rei deveria acatar as ordens dadas por Deus. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que ouço nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me dirá esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquileis. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura tanto prazer em holocaustos como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer
é melhor do que sacrificar. Ele fez o que o profeta tinha dito, fez em partes, mas ele fez aquilo também que não era para ele fazer. O oferecer sacrifícios era a função do sacerdote, não era a função do rei. Então, muitas pessoas, como líderes, que não sabem entender que é cada um no seu quadrado, acabam errando porque não ouvem a voz de Deus, que é ministrada, a vontade de Deus que é entregue pelos profetas. O rei tem o direito de acatar ou não? Tem. Mas ele também tem que buscar em Deus o discernimento até onde ele pode ir e por onde ele não pode ultrapassar. No caso, Saul, ele obedeceu em parte, mas não no todo, e ele fez aquilo que não era para ele ter feito. Ele foi além da palavra dada por Deus, e aí a gente vê as consequências vindo sobre a vida dele, o próprio arrependimento do Senhor de ter colocado, né, Saul para reinar sobre o seu povo, porque ali o próprio Deus já estava demonstrando a sua indignação com a insubmissão do rei Saul. Triste coisa quando nós temos um rei, um líder que é insubmisso à voz de Deus. Quando nós estávamos dando estudo bíblico, o pessoal do projeto missionário infantil Além das Muralhas, em Petrópolis, nós falamos sobre isso. Se Deus te deu uma palavra de ordem e te falou, vá 50 centímetros para a direita, não queira dar 20 centímetros de passo para a esquerda. Faça exatamente como Deus mandou. Só que alguns líderes são impacientes e não conseguem esperar o tempo da resposta de Deus e saem fazendo as coisas conforme dá na sua cabeça, no português, não é? Popular, fazendo aquilo que dá na teia. Tudo que vem à sua cabeça sai fazendo. E Saul foi assim, fez o que deu na sua cabeça e não obedeceu completamente a ordem, só obedeceu em parte. E tem líderes que são assim, até aqui eu vou fazer, mas essa outra coisa, essa outra ordem, eu não vou cumprir. Então, se colocam no lugar de Deus, mas nós somos servos, nós devemos acatar e fazer exatamente aquilo como o Senhor ordenou que nós fizéssemos. Se nós não fizermos o que Deus mandou, vem sim as consequências sobre as nossas vidas, como veio sobre a vida do rei Saul. E muitas pessoas podem me falar assim, mas isso era lá no Velho Testamento. Hebreus 13 vai falar para a gente que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda hoje existem os servos de Deus, os profetas. E quantos líderes religiosos tentam calar a voz profética dentro das igrejas? Quantos líderes tentam apagar o fogo do Espírito Santo de Deus, sendo que sem o Espírito Santo de Deus não somos nada. Nosso reinado é curto, nós vamos perecer, assim como nós vimos que aconteceu com o rei Saul. Ele foi um homem também, além de fazer aquilo que não era da sua alçada, ele foi um homem muito invejoso. 1 Samuel 17, de 28 a 30. Vamos ver o que fala a palavra de Deus para nós sobre a inveja de Saul. Vamos lá? 1 Samuel 17, de 28 a 30. Diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse-lhe: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi:
Que fiz eu agora? Porventura, a razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Aqui começa uma perseguição de Saul a Davi por causa de inveja. E a gente até hoje vê também quanto, que algumas pessoas sofrem por causa da perseguição de outras pessoas que não respeitam aquilo que Deus colocou sobre nós e sobre a nossa vida. O que nós temos com Deus, o que Deus tem conosco é nosso e ninguém pode fazer a nossa função. Agora, nós não podemos invejar também e perseguir aqueles que Deus, porventura, possa levantar para fazer a mesma coisa que nós fazemos, porque o Deus que nós servimos é um Deus de infinitude. Não existe limite para o nosso Deus. Não é? E nós temos que respeitar que mesmo no nosso meio, Deus possa levantar outras pessoas para fazer o que nós fazemos e muitas vezes até melhor do que nós fazemos. No Novo Testamento, Paulo vai dizer que cada um deve considerar os outros superiores a si mesmo. Essa deve ser a nossa postura. Mas nós vemos aqui em Saul, não, pela prepotência, pela arrogância dele, ninguém poderia estar fazendo essas coisas. E aí começou então a perseguição a Davi. Ele foi escolhido também, Saul, por causa da sua aparência. A bem da verdade, nós devemos cuidar da nossa aparência, porque nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus, mas nós não devemos julgar a ninguém pela aparência, porque as aparências enganam. Às vezes, diante de nós tem tanta beleza, formosura, mas por dentro só Deus sabe como o coração da pessoa é podre. Às vezes tem uma postura de dar inveja em qualquer um, mas não presta, não vale um centavo no seu coração. Então, uma das diferenças aí que nós vamos ver de Saul para Davi é o coração, porque Saul foi escolhido por causa da aparência. E onde é que está escrito isso? Em 1 Samuel 10, versículo 24, vai falar para nós sobre isso. 1 Samuel 10, diz assim: Então disse Samuel a todo o povo: Vede já a quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. Eu fico imaginando, como foi terrível para Samuel depois quando o Senhor fala que rejeitou a Saul, porque quando ele foi levantado a rei, porque os homens queriam Samuel como rei, o próprio Samuel fala: olha, não existe pessoa como ele. Para ocupar essa função, nada melhor, ninguém melhor do que Saul. E houve ali uma comemoração, houve um festejo, houve alegria entre o povo, porque Saul tinha sido levantado rei sobre o povo por causa da sua aparência. E aí vem aquele ditado que a gente conhece, as aparências enganam. O conteúdo de um produto, às vezes a gente compra perfume, a gente costuma olhar o frasco, e quanto mais caro o perfume, mais se investe na embalagem. Mas muitas vezes pode acontecer o contrário. Às vezes nós encontramos bons perfumes em embalagens que não chamam tanta atenção, e isso fala com respeito ao nosso interior. O próprio Deus fala: olha,
o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor, ele sonda o coração. E por que isso é tão importante? E por que Davi depois foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque do nosso coração é de onde sai tudo aquilo que nós somos, é do nosso coração que reflete para o nosso exterior, o nosso interior, sai lá do nosso coração, onde ninguém está vendo. E por ser um lugar de onde ninguém está vendo, só Deus pode sondar o coração. Então, nós não podemos julgar pela aparência, nós não podemos escolher as pessoas para andarem conosco segundo a aparência. A bem da verdade, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu já vi muitas pessoas que não prestavam. Você olhava aquela aparência de piedade, aparência de santo, santo no falar, santo no andar, não se misturava com outras pessoas. Mas quando aquela pessoa estava sozinha, entre só ela e Deus, Deus sabia quem ela era no secreto. E o mais importante não é o que as pessoas dizem e falam sobre nós. O mais importante é o que Deus sabe ao nosso respeito. Para o povo, Saul era um homem perfeito, era um homem preparado, era um homem eloquente, mas Deus já sabia quem era Saul no seu particular, quem era Saul no seu coração. Mas como o povo pediu, Deus deixou que ele fosse o rei. Foi escolhido pela aparência. O tempo do seu reinado. Pouco se fala sobre o tempo do reinado de Saul, mas o apóstolo Paulo ele menciona alguma coisa em Atos 13, 21 e fala que foi mais ou menos por 40 anos, se alguém quiser conferir, Atos 13, 21. Qual foi então a causa da sua ruína? Se nós lermos, o início do livro, nós vamos ver que assim que o rei Saul foi ungido como rei sobre o povo de Israel, desceu o Espírito Santo de Deus sobre ele, porque naquele tempo o Espírito Santo ele não habitava, ele só vinha sobre reis, profetas e sacerdotes quando tinha algo a ser feito, a ser realizado. E diz a Bíblia que quando Saul foi levantado rei, o Espírito Santo veio sobre ele e por um curto período de tempo ele chegou até a ser encontrado profetizando no meio do povo. Mas a causa da sua ruína foi quando o Espírito de Deus se apartou dele. 1 Samuel 16, 14. Diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. E o Espírito de Deus se apartou de Saul. Por isso nós conseguimos entender Davi no Salmo 51, quando ele fala após o seu pecado, eis que em pecado me concebeu minha mãe, e ele fala: não retires de mim o teu espírito, porque em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. E ele tinha esse medo de que o Espírito de Deus, após ele ter pecado, saísse da vida dele, não mais o usasse, não mais estivesse com ele. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Saul. Saiu o Espírito de Deus. Por quê? Por causa daquele coração cheio de arrogância, aquele coração insubmisso às ordens de Deus, aquele coração obcecado pelo poder e pela glória humana. Deus não pode compactuar com essas atitudes. O Espírito Santo de Deus não compactua com esses erros cometidos pelo rei Saul, porque onde o Espírito Santo de Deus está habitando, a pessoa que tem a presença, a pessoa do Espírito Santo dentro de si, ela é humilde, ela é mansa, ela é cheia de amor, ela só faz o bem, ela não se autodenomina como fez o rei
Saul não se ensoberbece. O rei Saul se encheu de soberba e então saiu o Espírito de Deus. Saindo o Espírito de Deus, entrou um espírito mau. E muitos podem estranhar porque o texto fala que é da parte do Senhor, mas nós entendemos aqui que foi debaixo de uma permissão de Deus. Saul começou a ser atormentado por aquele espírito maligno. E eu imagino como ficou a cabeça dele. Muitos líderes hoje também, infelizmente, quando perdem essa comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo de Deus, eles dão brechas e dão legalidades em suas vidas para que os espíritos malignos atuem através de suas vidas. E aí gera o fracasso de uma liderança, de um líder que se achava muita coisa, se achava o todo-poderoso e pensava que não precisava de Deus. Isso é um pouquinho sobre a vida do rei Saul. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre Davi. O nome Davi, ele vem do hebraico, que significa amado. E Davi foi, como nós vemos em alguns textos, o homem chamado segundo o coração de Deus. Davi, ele foi, ou ele é, o personagem mais lido em toda a Bíblia. Qual é a origem de Davi? Nós estávamos falando outro dia sobre a história de Ruth, Noemi, o propósito que Deus teve na vida de Noemi, na vida de Ruth, apesar de terem passado por tantas adversidades, pela fome, pela escassez, mas Deus tinha um propósito na vida daquelas mulheres. E nós sabemos que Noemi e Ruth foram habitar perto das terras de Boaz, e nós sabemos então que Davi, ele foi um descendente de Boaz e Ruth, porque Davi era filho de Jessé e era bisneto de Boaz e Ruth. E diz a Bíblia que era uma família rica e uma família de respeito. Apesar deles não serem bem vistos, porque o povo de Israel não se davam com os moabitas. E a origem de Ruth veio de Moabe. Então já tinha um impasse aí de improbabilidade, né, de Davi ser escolhido como rei para o povo de Israel por causa das suas origens. Mas mesmo assim, Davi foi escolhido por Deus, ele não foi escolhido pelos homens. A sua ocupação dentro da sua família era pastor de ovelhas. Cada um, com relação à ocupação nas famílias no tempo dos reis, no tempo de Davi, cada um exercia uma função. E a parte que caiu para Davi foi a de ser pastor de ovelhas. Talvez alguém pudesse pensar que seria uma função mais desvalorizada, talvez alguém pensasse que fosse uma função indigna, porque o pastor de ovelhas ele ficava no campo, ele tinha uma vida simples, ele andava de vestes simples, tinha um jeito meio rude, porque ele lidava com os animais. Mas do ponto de vista de Deus, ele não olhava para Davi desse jeito, porque a ocupação de Davi e a sua função foi útil para o seu chamado, como a gente vai ver mais para frente, não é? Davi não era um homem de guerra, ele era um homem que cuidava de ovelhas, ele tinha uma função muito simples dentro da sua família. Mas tem uma coisa muito interessante em Davi. Ele era totalmente dependente de Deus. 1 Samuel 16, 7
diz assim, 1 Samuel 16, 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Isso já numa fase onde Deus mandou que o profeta ungisse outro homem como rei de Israel. Ao contrário do que foi com Saul, que foi escolhido pela aparência, agora Deus fala com o profeta: não olhe para a aparência, porque o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê aquilo que está no seu coração. Como eu disse, Davi não era um homem de guerra. Então vamos ver quais eram as habilidades de Davi. Em 1 Samuel 16, 18, fala o seguinte: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente e animoso e homem de guerra, e sisudo em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. Mas aqui, quando ele fala que era um homem de guerra, não um homem com aquela indumentária, não um homem com as ferramentas, não um homem com as vestes que eles estavam acostumados a verem um guerreiro. Né? Por exemplo, quando Davi foi lutar contra o gigante, Saul quis colocar nele as vestes de um guerreiro e Davi não sabia nem como usar. Eu fico imaginando ele todo desengonçado com aquele equipamento todinho de guerra, porque ele não estava acostumado a lutar daquele jeito. Mas Davi era um homem de guerra no sentido de bravura. E é interessante porque a dependência dele era completamente no Senhor, do Senhor. Então enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envie-me a Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim veio Davi a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Interessante, olha, veio Davi a Saul e esteve perante ele e o amou muito. Mas como que um amor de uma hora para outra pode se tornar um ódio? Foi o que nós já dissemos lá atrás. Saul deixou que a inveja tomasse conta do seu coração. Onde tem inveja, não tem lugar para o amor. E essa relação que poderia ter sido tão bonita, porque ao final de contas, muito mais do que servo do rei Saul, Davi também se tornou seu genro, porque ele casou com Mical, a filha de Saul. Então era para ter um sentimento ali de família. Mas como Saul deixou que entrasse no seu coração tantos sentimentos que não prestavam, esse sentimento de amor passou a ser de ódio. Mas Davi foi muito útil para Saul. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Nós vemos aqui que para Saul, Davi foi útil, porque trazia alívio. Quando os espíritos maus vinham para atormentá-lo, era só Davi começar a tocar a sua harpa, aqueles demônios se afastavam, os espíritos maus iam embora. Então, a serventia que Davi teve para Saul foi apenas no momento para aliviar a tormenta pela qual ele estava passando. E depois disso, a gente vê
a guerra aumentando entre os israelitas e os filisteus. Nós vemos Saul procurando uma pessoa que fosse capaz de enfrentar o gigante Golias, e esse gigante era de dar medo, porque ele tinha 2,90 metros e pouco de altura, quase 3 metros, imagina, né? Uma porta normal ele tem por aí 2,10 metros, era muito maior do que uma porta de entrada de uma casa, de quase 3 metros de altura. E Saul manda procurar alguém que pudesse livrar o povo de Israel da opressão dos filisteus e principalmente desse gigante Golias, que insultava, implicava muito com o povo de Israel. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo que aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente. Todas as pessoas tinham um medo terrível daquele gigante. Ele conseguia assustar, assombrar, apavorar todas as pessoas. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá com grande riqueza e lhe dará sua filha e fará franca a sua casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, olha só, muitos talvez olhassem para Davi e falassem assim: coitadinho, vai virar pó diante desse gigante. Mas Davi, com toda a sua ousadia, ele declara: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Israel, para afrontar o povo de Deus? Então Davi tomou para si a guerra de Deus, porque quem luta contra o povo de Deus, contra pessoas que servem a Deus, não está lutando contra a própria pessoa em si, ela está lutando contra o Deus dessa pessoa. Ou seja, o gigante não estava afrontando Israel, ele estava afrontando ao Deus de Israel. E a história continua dizendo o seguinte: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse-lhe: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Eles começaram a achar que Davi estava ali para se exibir, ou somente para ver o que estava acontecendo, mas ele era o menos cogitado para enfrentar aquele gigante. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não podereis pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Saul desfez categoricamente das habilidades de Davi, ou seja, é como se dissesse: você é o menos cogitado para isso, porque você vai enfrentar um exército forte, você vai enfrentar um gigante valente, ele é poderoso na guerra, ele está vindo todo armado, você vai ser estraçalhado para eles. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele e o feri, livrei da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso,
e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Olha só, aquele garoto, né, que exercia uma função na sua família de pastor de ovelhas, ele não tinha experiência com armamento de guerra daquela época, mas ele havia conquistado habilidades como pastor de ovelhas, e ele disse: eu lutei contra o urso e eu lutei contra o leão, eu feri, eu matei, e eu vou livrar Israel da mão desse gigante. Por quê? Porquanto ele afrontou o exército do Deus vivo. Davi tinha plena consciência de que a guerra não era contra o povo de Israel, a guerra era contra o seu Deus. E se ele estivesse indo no nome do Senhor, do Deus de Israel, ele poderia sim vencer a guerra. E como nós vimos o continuar da história, né? Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Davi, como pastor de ovelhas, sabia muito bem como manusear a funda e as pedras, e ele não quis usar as armas que o rei tinha para ele, mas ele usou as armas que o próprio Deus havia feito com que ele fosse habilitado na sua simplicidade de pastor de ovelhas, na sua vida no campo, cuidando das ovelhas, do gado do seu pai. Ele adquiriu essa habilidade para a peleja. E aqui continua dizendo: assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra o feriu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Davi venceu o gigante sem o uso da espada. Quando a guerra é do Senhor, nós não precisamos usar as nossas armas humanas. É o Senhor quem usa as armas que Ele quer para destruir os nossos inimigos. E como nós bem sabemos, tem guerra que não são nossas, tem guerras que são de Deus, e Deus usa quem Ele quer e as armas que Ele bem quiser para derrotar os gigantes que se levantam contra as nossas vidas. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, se alegraram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim, de Gate até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pôs na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho esse jovem, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Aí houve então o interesse real de Saul de saber quem era aquele menino que havia sido desprezado. E falaram para ele, né, mais para frente, que ele era filho de Jessé. E sucedeu que, achando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E houve ali um apego, né, entre o filho de Saul e o próprio Davi. Interessante quando a gente vai lendo um pouquinho mais e se aprofundando,
que Jonatas ele ficou entre a fidelidade ao seu pai e a fidelidade ao seu amigo. E a gente vê que Jonatas era de uma integridade tal, muito diferente do seu pai, que ele ao mesmo tempo que conseguiu ser fiel ao seu pai, mas ele também foi fiel à sua amizade com Davi até o fim. A Bíblia fala que Deus faz com que nós tenhamos paz até com os nossos próprios inimigos. E Davi, ele conseguiu, pelo Espírito que habitava nele, ter essa amizade com o filho daquele homem que muitas vezes desejou a sua morte. E aí nós vemos o porquê também de a inveja ter aumentado. Depois dessa peleja ter sido vencida por Davi, algumas mulheres começaram a cantar, a entoar um cântico, e foi esse cântico que perturbou o rei e levou ele a deixar que a inveja criasse raízes profundas dentro de si. E as mulheres, tangendo-se, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Então se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? Por causa da morte daquele gigante, Davi começou a ter uma fama nacional, e várias nações vizinhas souberam também do que Davi havia feito com o gigante filisteu que afrontava todo mundo. Então, por conta disso, as mulheres começaram a louvar, a engrandecer. Quantas pessoas hoje também ficam com inveja quando outros líderes são levantados por Deus, fazem feitos tremendos, maravilhosos, mas quando as pessoas começam a elogiar, aí surge a inveja dentro do coração de líderes como Saul era. Um homem que tinha ganância pelo poder e um homem que queria toda a honra e toda a glória para si. Ele não queria dividir com mais ninguém. E ele começou a ter medo de que Davi tomasse o seu trono, que Davi chegasse ao reinado e passasse por cima dele. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Mesmo sendo ajudado por Davi, porque Davi passou a ter uma grande importância na vida emocional, na vida espiritual de Saul, mesmo sendo importante para Saul, Saul começou a ter o desejo no coração de matar a Davi. Por quê? Por causa da inveja. Pelo que Saul disse a Davi: eis que Merabe, minha filha mais velha, te darei por mulher. Ser-me somente filho valoroso e guerrei as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Então nós vemos aqui que Saul, o rei Saul, como não queria ser culpado de que algum mal ocorresse a Davi, ele começou a intentar, ele começou a planejar, ele começou a arquitetar planos maldosos contra a vida de Davi, e dessa forma ele queria que Davi caísse em emboscadas. Então colocou ele responsável e encheu ele de elogio: você é um homem valoroso, guerreia as guerras do Senhor. Mas a intenção de Saul era que Davi fosse para as guerras e ali ele perdesse a sua própria vida. Então Saul, acima de tudo, foi um homem muito covarde, porque colocou
a Davi como seu escudo, não para que o protegesse humanamente, mas para que Davi tivesse sua vida ceifada. E aí eu quero terminar falando sobre algumas características que a gente vê na vida de Davi. Quais são as suas qualidades? Suas habilidades, nós já vimos em 1 Samuel 16, 18. A sua fama em 1 Samuel 17, de 39 a 40, que diz assim: E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, porque nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor. Ou seja, nós vemos aqui que Davi era um homem humilde. Livro de Provérbios vai falar para a gente que a soberba precede a queda e a humildade precede a honra. Quantos homens e quantas mulheres de Deus acabam sendo tirados do poder? Deus tira das mãos dele aquilo que tinha preparado para eles por conta da falta de humildade. Davi fundou uma dinastia de monarcas por mais ou menos 450 anos no Reino do Sul. Um homem segundo o coração de Deus tem o seu reinado perpetuado, mas um homem que age segundo as maldades do seu coração tem o seu reino encurtado. Assim foi com Saul, assim foi com Nabucodonosor, assim foi com Herodes no Novo Testamento, que quis a glória para si, e diz a Bíblia que no mesmo instante em que ele quis ser aclamado como Deus, ele caiu e já estava cheio de bichos no seu corpo, comendo o seu corpo todo. Nabucodonosor foi tirado do trono e foi viver como os animais, mas Davi foi tirado do pasto e levado para o trono por causa da sua humildade, por causa da sua dependência do Senhor. Quando ele fala: o Senhor me livrou e do urso e do leão, e o Senhor vai me entregar este incircunciso filisteu. Ele não está ali se gabando, ele não está ali se valendo das suas qualificações humanas, ele não está se valendo da sua capacitação, mas ele está se valendo da força do Senhor, da presença do Senhor na sua vida. O mais importante não é o que nós temos para as nossas lutas, mas o mais importante é quem está conosco durante as nossas lutas. Não são as nossas armas, mas é aquele que luta através de nós. Nós somos apenas instrumentos do Senhor para guerrear as suas guerras aqui nesse mundo. Que a gente aprenda com a humildade do rei Davi. Por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Principais características de Davi: ele era humilde, ele era um homem quebrantado de espírito e sua força estava em Deus. E eu quero terminar aqui com o Salmo de Davi, que é o Salmo 51, para a gente entender um pouquinho mais porque Davi foi tido como o homem segundo o coração de Deus. Davi errou? Errou. Davi foi responsável pela morte de Urias, chefe do seu exército, porque ele desejou a mulher de Urias, mas como não tinha coragem de matar porque era seu principal escudeiro, ele manda Urias para a frente de uma batalha e Urias acaba morrendo para ele poder ficar com a mulher de Urias.
Ele cometeu coisas terríveis e nós vemos que Deus ofereceu a ele 3 opções sobre castigo, porque tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. Mas eu quero me prender aqui nesse fato de por que Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. O Salmo 51, aqui que é o Salmo de Davi, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele tinha plena consciência dos erros que ele cometeu. E como ele tinha um coração contrito, um coração quebrantado, dos quais a Bíblia vai dizer para nós, um coração contrito, quebrantado, Deus não despreza. Davi era esse homem que tinha o coração quebrantado e pediu a Deus que apagasse as suas transgressões. E o versículo 2 diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Ele buscava em Deus ter um coração limpo, um coração puro e as mãos limpas daquilo que ele havia cometido. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele tinha plena convicção de que ele não havia feito mal contra o seu comandante Urias, mas ele havia pecado contra o seu Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos, que de uma forma ou de outra a intenção do coração seja atingir as pessoas, se essa pessoa serve ao Senhor, você não está pecando contra essa pessoa, você não está fazendo mal contra essa pessoa, mas você está fazendo mal contra o próprio Deus. Jesus, ele disse numa de suas passagens do Novo Testamento: quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não é a favor daqueles que fazem a obra de Deus, tome cuidado, porque você está indo contra o próprio Deus. Se a pessoa está fazendo a vontade de Deus aqui nessa terra e você se levanta contra aquilo que ela está fazendo, você está indo contra o próprio Deus e você está pecando contra o próprio Deus. E Davi tinha essa consciência: eu não pequei contra os homens, eu pequei contra ti. E ele foi ao Senhor em oração nesse salmo e fala: contra ti somente pequei. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu sua mãe. Ele reconhecia a sua natureza perversa. Ele reconhecia a sua natureza pecaminosa. Ele conhecia a maldade que havia em sua carne, em seu coração, e ele reconhece. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus conhece o coração, Deus conhece a verdade dos nossos corações, ou Deus conhece a mentira de muitos corações quando oram apenas da boca para fora, mas Deus sabe cada oração que sai da minha boca, cada oração que sai da sua boca, Deus sabe se há sinceridade ou não. E isso indignou Jesus no Novo Testamento com relação aos religiosos, fariseus, hipócritas que ele chamava, né? Porque falavam coisas bonitas, exigiam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas não praticavam o juízo, a justiça e a misericórdia. E Deus falou: olha, vocês não vão deixar de fazer aquilo, mas vocês têm que aprender a serem justos. E aqui nós vemos Davi falando que Deus ama a verdade no mais profundo do nosso coração. Deus sabe quem é de verdade e Deus sabe quem é de mentira. Por isso é que Deus sondou na balança o coração de Saul e o coração de Davi. Saul fora
escolhido pelos homens, segundo o que os homens viam diante dos seus olhos. Davi foi escolhido por Deus porque Deus sondava o coração de Davi e falava assim: esse vai fazer a minha vontade, esse vai ouvir a minha voz, esse vai ouvir os meus profetas, esse não será insubmisso, esse não será arrogante, esse não será prepotente, porque tudo isso afasta a presença de Deus da nossa vida. Purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi tinha plena consciência, em nenhum momento dos textos bíblicos que relatam as atitudes de Saul, em momento algum nós vemos Saul se arrependendo das maldades que ele cometeu. E foram muitas. Foram muitas as maldades que Saul cometeu. Não foi só perseguição a Davi. Muitas outras coisas ele já vinha fazendo que estava desagradando ao Senhor. E Davi continua dizendo: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Ele sabia perfeitamente o que ele tinha feito. Davi reconhecia que o seu erro tinha sido grave, mas ele estava ali pedindo a Deus mais uma oportunidade, mais uma chance. E aí ele fala no versículo 10, algo que eu acho muito lindo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A pessoa, quando é humilde, quando ela tem o seu espírito quebrantado, ela pede a Deus que o ajude a mudar de vida para que não continue errando contra o seu Senhor, muito diferente dos arrogantes e prepotentes que não dão um braço a torcer, não admitem que estão errados e continuam com seu nariz empinado, mas não se curvam diante de Deus, assim como Saul fazia e assim como o povo de Israel, que foi chamado de um povo de dura cerviz. Nós sabemos que aqui está a nossa cervical. Um povo de dura cerviz é um povo que não abaixa a cabeça. No sentido simbólico, figurado, é um povo que não se humilha diante de ninguém. Saul era assim e Davi não, ele era humilde. Eu errei. A coisa mais difícil que tem hoje é quando a pessoa erra, reconhece o seu erro e pede o perdão. A Bíblia fala para a gente que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo e enganando a nós mesmos. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar e nos lavar de toda a nossa injustiça. O medo de Davi era que acontecesse com ele a mesma coisa que aconteceu com Saul, quando Deus retirou dele o seu espírito. Davi, melhor do que ninguém, sabia quais eram as consequências de um homem sem o Espírito de Deus, um homem atormentado, um homem cheio de obsessões na sua mente. Aquela questão de mania de perseguição, sabe? Alguém vai tomar o meu lugar. Isso são obsessões. Davi sabia o que passava uma pessoa quando deixava isso dominar o seu coração, dominar o seu interior, dominar os seus pensamentos. E ele diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque ele tinha passado aquela experiência de ser o músico que tanto ajudou Saul quando o Espírito de Deus havia sido tirado dele e os espíritos malignos se apossaram da vida do rei Saul. E nós vemos Davi aqui com muito temor diante de Deus, dizendo: não me lances fora da tua presença e não me retires de mim o teu Espírito Santo. A pior coisa para Davi seria não ter a presença do Espírito Santo na vida dele. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. É como se ali ele fizesse naquela oração uma aliança com Deus. O Senhor me perdoa.
O Senhor me limpa, o Senhor me purifica, porque o que o Senhor está fazendo comigo, o que acontecer comigo pelas mãos do Senhor, eu vou ensinar outros que estão errando a não errarem como eu errei diante do Senhor. Então, quem tem essa experiência de humildade diante de Deus, assim como nós somos perdoados, nós queremos que outros também sejam perdoados, mas para isso é necessário arrependimento. Como houve com o salmista Davi, ele se arrependeu de tudo que ele tinha cometido e ele tinha plena convicção de que não era contra os homens, mas era contra o seu próprio Deus. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque não te comprazes em sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Ele viu o que tinha passado, ele soube do que aconteceu com o rei Saul. Eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer um voto, vou fazer um propósito com Deus para Deus me livrar, mas não é obediente. Então Deus não se agrada de sacrifícios de tolo. Deus não se agrada de votos de tolo. Deus quer obediência, Deus não quer sacrifício de ninguém. Davi deixa isso bem claro. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Está aqui o segredo de Davi. Ele sabia que um coração que se humilhava diante do Senhor jamais seria desprezado. Ele sabia que um coração contrito, um coração que se voltava para o Senhor, não seria desprezado. Deus, ele não está longe lá no céu sem se importar com cada um de nós, mas Deus, ele está no seu trono, apenas esperando que cada um de nós venha reconhecer os seus próprios erros e se colocar novamente em suas mãos, a fim de ser um instrumento usado por Deus para o seu louvor, como foi Davi. São inúmeros os salmos escritos por Davi, através do seu dom, através do seu talento, e nós sabemos que as consequências ficaram. Uma das consequências dos erros de Davi é que o próprio Deus disse para ele: olha, por você ser um homem de guerra, um homem sanguinário, você não vai construir o templo ao meu nome, mas o teu filho é quem vai construir. Ele poderia simplesmente ficar no seu canto, ele poderia simplesmente ficar de pirraça e dizer: já que não sou eu quem vai construir o templo, que se dane, no bom português, os que vão ter que fazer isso, meu filho que se vire. Mas ele se colocou totalmente à disposição de Deus e passou para Salomão todas as instruções na construção do templo, assim como Deus queria que fosse feito. Mesmo não sendo ele a pessoa que levaria a fama e a glória pela construção do templo que ele desejou em seu coração erguer para o Senhor, mesmo sabendo que outros iriam desfrutar daquilo que era desejo do seu coração, ele se dispôs a ajudar o seu sucessor. São muitos os exemplos que nós temos da vida do rei Davi. São muitos os exemplos e péssimos são esses exemplos da vida do rei Saul. E agora cabe a nós, como líderes levantados por Deus, seremos líderes que agradam aos homens e que isso custe a nossa insubmissão às ordens de Deus? Ou seremos líderes que, ainda que não agrademos a todos, façamos aquilo que está no coração de Deus? Cabe a nós tomar essa decisão. Só cabe a nós, no nosso interior, fazermos essas escolhas.
A palavra de Deus diz que Deus coloca diante de nós todos os dias o caminho que nós devemos seguir. Tem o caminho do bem e o caminho do mal. E nós devemos escolher qual caminho nós iremos trilhar. Davi, por ter escolhido trilhar na direção de Deus, na força de Deus, ele teve o seu reinado abençoado e perpetuado por mais de 400 anos. E Saul, por ter sido negligente, por ter sido insubmisso e por não respeitar a liderança espiritual que estava acima do seu reinado, ele teve o seu reinado encurtado por toda a sua rebeldia, por toda a sua desobediência. Que aprendamos a ser líderes como Davi, mesmo simples, mesmo não tendo muitas ferramentas, muitos aparatos, que nos qualifique como alguém pronto para as guerras e para as pelejas, mas que nós tenhamos um coração totalmente disposto e entregue nas mãos do Senhor e façamos somente aquilo que é do seu agrado. Que Deus abençoe e fique com mais essa reflexão da caminhada. Amém.